Voltando para retomar, para recomeçar, na verdade, essa reflexão. Tive um problema aqui de ordem familiar, né, que não sabia da live nesse momento e chegou e eu tive que atender ao portão. Não havia outra condição senão atender. Peço desculpas, né, pela interrupção. E voltando então à muito conhecida parábola do filho pródigo e ao tema de hoje, que é: Pai, eu quero ir só. E essa parábola contada por Jesus, a meu ver, uma das mais preciosas, porque ela contém o processo completo do arrependimento, do perdão e até da restauração. E ela relata, bem-vinda Édula Carvalho, bem-vinda professora Débora Nayuri, e a todos que estão chegando aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Boas-vindas a você. Então, aqui conta a história de um pai que tinha 2 filhos, o que foi embora e o que ficou em casa. E nós queremos enfocar nessa tarde a história do que foi embora. Um dado dia, aquele moço chega para o seu pai e diz: Pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. E eu penso que o pai não entregou sem tentar dissuadi-lo, argumentá-lo, porque era um pai amoroso. No entanto, respeitou sua maioridade, seu livre-arbítrio, sua escolha, sua opção de vida. Porque chega um tempo, queridos, que os filhos têm esta prerrogativa. E nós temos então a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência e uma parte da juventude para inculcar em nossos filhos os melhores conselhos, ensinamentos e exemplos que pudermos. Depois disso, eles terão a prerrogativa da escolha, da maioridade e de tomar a sua vida em suas mãos. Embora, como pais amorosos, podemos continuar aconselhando, orientando e até repreendendo, né, irmã Marinete Fraga Canedo Martins? Mas eles vão fazer, na verdade, é o que eles querem fazer. E o que aquele moço queria? Ele queria ficar longe do pai, porque tudo mais que ele quisesse, ele já tinha. Um pai rico, onde havia fartura até para os empregados, um pai justo que tratava bem seus criados, um pai amoroso. Se ele quisesse um iPhone 12, ele poderia ter. Se ele quisesse conhecer os países distantes numa viagem internacional, ele teria ido e voltado para casa. Mas ele quis ir emancipado, alienado, separado do seu pai. Bem-vinda, irmã Ide, de volta aqui. E assim ele faz, ele pega a parte dos bens, que disse ele, me pertencem. Aqui diz o texto que pegando tudo. Quem é que pega tudo quando vai sair? É quem não pretende voltar, não é? Pega tudo. Ou então fala, isso aí eu nem quero, né? Pode ficar para você. É quem está indo embora em definitivo. Parece ser essa a intenção daquele moço. Ir embora para não voltar, para ter uma autonomia, uma emancipação completa, radical. E ele vai. Quem sabe pensando, vou voltar por cima, na crista da onda, mais rico do que meu pai, sabendo de coisas que esse povo aqui de casa ninguém sabe, tendo experimentado coisas que ninguém aqui nunca experimentou. Eu realmente, eu sou o cara, né? Eu tenho muita competência, muita capacidade. E não havia propriamente um erro, necessariamente não era errado ele querer viajar, ele querer ir conhecer, quem sabe, outro país, um país distante. O erro foi ele não estar preparado para isso e a motivação, o motivo da ação. Muito cuidado. O motivo da ação é onde pode estar encobertos os piores erros da nossa vida. Na motivação, o motivo da ação. E o motivo da ação daquele moço fica claro nos fatos, nas atitudes dele. Emancipação. Pai, eu quero ir só. Eu quero estar longe do meu pai, longe da casa do meu pai.
trazida para o lado humanista. É como alguém hoje fala assim: não quero conselho de Bíblia, conselho de igreja, de pastor, de religião alguma, de fé alguma. Eu quero andar à luz da razão, à luz da ciência, à luz da lógica humana, à luz das filosofias mundanas que não me impõem nenhum encargo étnico, ético, né? Vamos colocar aqui carregador na transmissão do Instagram. Está descarregando de novo, né? A bateria já não está tão boa. Mansara Melgaço, boas-vindas. Boas-vindas. Irmã Tereza Ferreira, também boas-vindas. Aí em Ponta Grossa, Paraná. Muito bem. Voltando ao moço que saiu de casa, ao moço que disse com suas atitudes que não queria mais a presença, a companhia do pai. Isso nos remete àquela experiência muito comum, muito comum, de pessoas que querem uma vida sem compromisso. Sem compromisso com o evangelho, sem compromisso com a sua igreja local, sem compromisso com os valores bíblicos, os valores cristãos, porque querem aproveitar, usufruir na carne tudo aquilo que o mundo, que o diabo oferece. Mas, no entanto, querem os recursos do pai. Aquele moço não tinha gerado nada. O que ele disse, a parte que me cabe, na verdade era do pai. Foi o pai que gerou aquela riqueza com anos de trabalho, quem sabe com uma herança administrada. Mas o fato é que o que uma pessoa de 10, 12, 15, 18 anos já gerou na vida de riquezas? Coisa alguma. Ele queria aquilo que alguém gerou. E é também o que as pessoas querem. A saúde que Deus dá, a vida que Deus dá, a inteligência que Deus deu, os estudos, a capacidade de se preparar para gastar para si mesmo e não retornar nada para o reino de Deus, para o povo de Deus. Esquecendo de onde veio, aquilo que tem e aquilo que é. Mas ele vai. O pai respeita a sua decisão e ele vai para o país distante. E diz o texto que lá no país distante, ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Quer dizer, uma vida devassa, uma vida de farra, de noitadas, de festas, de orgias, de coisas ilícitas diante da palavra de Deus, mas que o dinheiro lhe proporcionava. Porque o dinheiro proporciona isso. Quem está em cima da grana, em cima do dinheiro, tem acesso a muitas coisas. Mas só que o tempo passa, a vida passa e dinheiro acaba. Até montanhas de dinheiro acabam. Pessoas aí que foram ganhadores de grandes prêmios de loteria, depois ficaram pobres de novo. Um virou até mendigo, voltou para as ruas para mendigar depois de ter ganho milhões num tipo de loteria aqui no Brasil. Então, olha, a vida passa, o tempo passa, os dons, as riquezas de Deus em nós também se acabam. As oportunidades, e aí, o que fizemos com ela? Bem-vinda, Linda Castro. Eu me confundi, Linda Castro não é daqui de Goiânia, aliás, mas não está aqui em Goiânia, está na Espanha, não é isso? Deus abençoe você, também suas lindas filhas. No país distante ele gastou tudo. Quando você chega no mundão, quando alguém se desvia, sai do evangelho e volta para o mundo, ele é recebido com banda de música e tapete vermelho, é recebido com todas as honras, mas depois as coisas mudam. Porque o pecado e a ação do maligno na mente e no coração da pessoa entorpece e não deixa ela perceber que está descendo, que está perdendo, que está caindo, que está indo de mal a pior. Mas é isso que acontece. E então acabou o dinheiro, sumiram-se os amigos, houve uma fome, uma crise econômica que causou até fome naquele país. E ele então ajunta-se a um dos cidadãos daquele país que quem sabe ele conheceu do tempo de rico. Mas aquele cidadão disse: olha, eu tenho uma vaga para você lá na minha fazenda. Vou mandar você para lá para trabalhar guardando porcos. Só que o salário era ínfimo, que ele não podia nem se alimentar
condignamente, ele desejava comer comida dos porcos. E lá no meio da porcaria, literalmente, lá naquele submundo humano e social, aconteceu uma grande e profunda experiência que ele soube usar. A Bíblia diz que, caindo em si, disse consigo mesmo. Vamos lá. O melhor lugar para cair? Em si. A melhor pessoa com quem a gente conversar? Com a gente mesma. Não é que a gente vai dispensar de conversar com outras pessoas, mas temos que falar com a gente mesmo. E tem gente que está há anos correndo de uma conversa com ele mesmo, com ela mesma, que é aquela reflexão profunda, proveitosa. Bem-vindo, irmão Valdemar Alves Camargo, boas-vindas. Boas-vindas aqui para esse pessoal, aguarde só um pouquinho, amigos aí do Facebook, do Instagram, irmã Eide, obrigado por terem voltado, a gente teve uma interrupção, irmã Marinete aqui também, irmã Édula, boas-vindas a todos vocês. Mansara Melgaço também aqui de volta, Ian Gabriel aí do Senador Canedo, boas-vindas, jovem, Deus o abençoe você e todos aí da sua casa. Então estamos falando do filho que foi embora, aquele que nos seus atos disse, pai, eu quero ir só. Você quer ir só, sem o seu Pai Celestial, sem o seu Deus, pela estrada da vida, pelos caminhos da vida, na sua viagem pela história da sua vida? Isso não é recomendável, isso não é seguro. Devemos sempre estar na companhia do nosso Pai Celestial, recebendo seus conselhos, sua direção, sua orientação aos nossos corações. Mas agora aquele moço já está lá no país distante, já acabou com o dinheiro, já está passando fome, trabalhando num serviço muito indigno para aquela cultura que era cuidar de porcos, e ele cai em si. E ele fala consigo mesmo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Eu vou me levantar. Primeiro, um reconhecimento da sua condição, depois a atitude, vou me levantar, irei encontrar com meu pai. Lembra que o país era distante, isso mesmo. Lembra que ele estava sem dinheiro. Quem está distante e não tem dinheiro, volta a pé, até porque naquele tempo não tinha aviões e outros meios de transporte que já existem. Então foi uma longa viagem de volta, uma penosa viagem de retorno à casa do seu pai. Mas quando o propósito é firme, a pessoa cumpre o propósito. Ela cumpriu o seu propósito. Ela experimentou, ela enfrentou o processo da restauração, que muita gente não quer. Quer ser restaurado assim, ó, no estalar de dedos, num passe de mágica, quer que tudo volta a ser como era. Ser como era? Nunca mais. Quem desobedeceu, quem transgrediu, quem se rebeliou contra Deus, nunca terá o que tinha, mas Deus é bondoso, é misericordioso, só não é bonzinho. Mas Ele pode restaurar, fazer grandes coisas nas nossas vidas. Um Deus amoroso tipificado por aquele pai também amoroso. E o moço volta, e ele viaja, aquela longa viagem de volta até o seu país, até o seu estado, lá aquela casa no campo, quem sabe distante de alguma cidade, quem sabe pegou carona no caminhão do leiteiro, se fosse hoje, né? Depois andou mais algumas léguas a pé, uma légua são 6 quilômetros e pouquinho, para quem não sabe. Uma medida antiga do Brasil colonial. Então, ele voltou para casa e de longe o seu pai o avistou e o reconheceu. E correu para ele correu para o pai. E agora acontece aqui um processo maravilhoso de imaginar e de ler. Aqui diz o texto bíblico, olha aqui, quero ler para você. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Parece não haver aqui inicialmente nenhum diálogo, nenhuma palavra. Apenas um contato visual, um correr, um abraçar e um beijar.
é a aceitação do Pai, o Deus misericordioso e amoroso de quem somos e a quem servimos, um Deus de amor e de misericórdia. O Pai não lança em rosto a sua escolha errada, porque ele aprendeu pelo pior meio, pelo modo mais difícil, que foi pelo sofrimento. Também qualquer discussão nesse campo aí ficaria para depois. Agora é mostrar que ele era bem-vindo, abraçar e beijá-lo. E agora o filho, então, aquele propósito que ele fez há dias, semanas ou quem sabe meses antes de iniciar a sua jornada para casa, ele põe em prática. Ele se dirige ao Pai dizendo: Pai, pequei contra o céu e também contra o Senhor. Tem gente que quer pedir perdão só para Deus, queridos. Eu conheço gente assim. Não quer pedir perdão para a pessoa que ela ofendeu, que ela prejudicou, que ela causou mal. Não. Acha que resolve só com Deus, né? Eu falo com Deus lá no meu quartinho, né? Lá na minha casa, e fica tudo bem. Depois quer chegar como se estivesse tudo bem. Tem uma reparação, tem um pedido de perdão. Ele não pecou só contra Deus, mas ele também não pecou só contra o seu pai. Filhos que desobedecem os pais também estão pecando contra Deus. E devem pedir perdão não só para Deus, mas para o pai. E não somente para os pais, mas também para Deus. Há um pecado de desobediência à autoridade humana, mas também é uma desobediência a Deus. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, prosperidade, e vivas longo tempo sobre a terra, longevidade. São bênçãos prometidas à obediência desse mandamento de honrar o pai e a mãe. E o moço faz isso. Ele pede perdão ao seu pai, ele pede então uma chance de continuar na casa do seu pai como um trabalhador. Mas o pai não nos quer apenas como trabalhadores, ele nos quer como filhos. É o agrado, é a vontade, é o desejo de Deus se relacionar conosco como pai e filhos. E não apenas servos, empregados de Deus, servidores de Deus, trabalhadores para Deus, mas um relacionamento familiar, família espiritual. E o pai então começa o processo de restauração. Primeira coisa: trazei depressa, urgência, vamos, tragam depressa a melhor roupa. Qual roupa? A melhor roupa. Espiritualmente falando, qual é a melhor roupa? Espiritualmente falando, as vestes de salvação, as vestes de justiça, de que falou o profeta Isaías lá no seu livro. Vestes de salvação, vestes de justiça. Aquele moço, eu imagino que ele estava mal cheiroso, maltrapilho, estava com as suas roupas rasgadas, puídas, por não poder comprar roupas novas e por estar há muito tempo usando e lavando as mesmas roupas e viajando durante muitos dias, quem sabe nem lavando. E o pai diz: olha, trazei depressa a melhor roupa. Eu estou no verso 22. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Anel era o símbolo da família. Sandália nos pés, conforto. Que mais? Trazei também e matai não é um entre muitos, mas o, artigo definido, o novilho cevado, o bezerro cevado, que eu imagino que ficava ali como uma reserva estratégica. Em tempos que não havia geladeira, chegou uma visita ilustre, ou no caso, para o próprio filho a quem o pai aguardava desde que foi embora. Matai o novilho cevado. Bom, resumindo, eles fizeram aquilo que a gente não faz há muito tempo, né? Um churrasco. E pelo jeito aí não tá fácil fazer não, né, meus amigos? Com a carne bovina no preço, né, lá no teto como está aí, tá difícil. Mas eles mataram o novilho cevado e fizeram uma festa e começaram a cantar, a banquetear, a se alegrar. E aí? Onde é melhor? Junto com o pai ou longe do pai? Na casa do pai tem regras, tem limites, mas tem conforto, tem segurança.
um conforto e uma segurança perene, que permanece, que continua. Aquela segurança, o conselho, as vistas do Pai sobre nós. Se nessa tarde, ou noite, ou manhã, que hora for do dia que você estiver vendo esse vídeo, se você, por uma ou outra causa, não vou dizer razão, não há razão, mas causa, você se afastou da casa do Pai, no seu relacionamento com Deus, com a igreja local, com a comunhão com Deus, com as orações, com a leitura bíblica, com o compromisso interior com Deus e com sua palavra, eu quero nessa tarde te convidar a voltar. Aí mesmo onde você está agora, tome essa decisão. Tudo começa com uma decisão. E tomada essa decisão, você ore comigo agora. Depois dessas palavras, eu vou orar com você, voltando. O Pai te aguarda, o Pai te espera. Ele está olhando no caminho para ver você apontar, aparecer no caminho, para Ele correr para você e te abraçar e te beijar, dizendo que te aceita de volta, sem qualquer outra pré-condição, apenas que você volte. Agora, é claro, no processo da restauração tem que haver arrependimento sincero, reconhecimento do erro, pedido de perdão a Deus. Mas isso você faz e o Espírito Santo te ajuda. Eu gostaria então, nesta hora, de orar com você. Quero convidá-la a orar comigo nessa hora, voltando a Cristo, voltando a Jesus, voltando aos braços do Pai. Não apenas para voltar, fazer uma refeição e ir embora de novo, mas para ficar na casa, para ser beneficiado, abençoado pela presença, pela companhia do Pai Celestial na sua vida, com seus conselhos, com sua sabedoria, para você viver melhor. Bem-vinda, Julian. Deus abençoe, filha. Boas-vindas. Vamos orar ao Senhor Deus nessa hora? Nessa hora de oração, eu quero pedir as orações de todos em favor da saúde do meu filho Jonathan, que está enfermo, está passando por exames para chegar a um diagnóstico, e eu gostaria de poder contar com as suas orações em favor dele. Também dizer aos que ajudaram na rifa para ajudar a Suzy na França, que na semana que vem estaremos dando o resultado daquela rifa, ok? Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajuda agora, Senhor, aqueles que estão voltando, estão retornando aos Teus braços, à Tua casa, à Tua presença, à Tua comunhão. Recebe-os de volta agora, Senhor, nos Teus braços amorosos de perdão, de amor e de misericórdia. Provê, Senhor, na vida deles a restituição, o calçado espiritual, a roupa espiritual, o anel espiritual, a comida espiritual, aquilo que seus corações precisam para sentir o conforto, o abraço, o amor, a misericórdia do Senhor sobre eles, demonstrando com tudo isso o Teu perdão, a Tua graça sobre eles, ó Deus. E eu oro pela saúde do Jonathan. Ajuda, Senhor, a sua saúde, ajuda o tratamento, que os exames sejam precisos, os medicamentos sejam eficazes, os médicos possam, Senhor, detectar e ele venha a ser curado, restaurado. Para não dizer que o Senhor também pode restaurá-lo apenas com uma palavra de ordem desde o Teu trono. O Teu poder é o mesmo ontem, hoje e sempre, não mudou. Também eu oro, Senhor, por todas as pessoas que acompanham esta devocional, os que estão enlutados, desempregados, enfermos, em conflito, que se achavam desviados, mas agora estão voltando ao Senhor, que estavam desigrejados, mas estão tomando agora o propósito de se firmar em Teus caminhos e não apenas ir à igreja, mas ser igreja. Ajuda cada um nessa tarde, nos dá um sábado abençoado, um final de semana abençoado, debaixo das Tuas mãos potentes. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Deus te abençoe, querido Elmirene, boas-vindas. Irmã Luzia Rodrigues, Deus abençoe também, boas-vindas. Todos aqui também pelo Facebook, Deus vos abençoe. Daqui a pouco essa reflexão, daqui a pouco tanto a primeira parte quanto essa segunda parte estarão postadas no YouTube para facilitar para você compartilhar com seus contatos. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, boa noite ou bom dia. Deus vos abençoe.